Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande para mim estar de volta aqui, né, a esse estudo, né? E eu queria agradecer pela essa oportunidade de retornar, né? Esse nosso módulo é o módulo de religião, né, da religião e a doutrina espírita. E ela fala sobre a ciência e o divino. São 4 tópicos, né, que nós vamos começar hoje: a molécula da moralidade, as moléculas da emoção, oração, fé e cura, o gene de Deus, fé e hereditariedade. A gente vai vendo até pelos títulos que eles falam de ciência e falam do divino, de religião, como é o título desse módulo, né? E esse, na realidade, ele mostra que há entre o divino e a ciência um ponto de encontro. E a gente compreende, porque a ciência não deixa de ser uma criação divina. Quando eu estava preparando esse estudo, e quando a gente começa a ler muita literatura que há sobre física quântica, religião, ciência, né, eu me lembrei que, na realidade, a população ela se divide em 4 grupos. Existem aqueles, que é o que a gente almeja chegar, são aqueles que têm o divino dentro de si mesmo. Eles sentem Deus dentro de si. Eles não precisam de provas, nem têm vontade de provar nada. Existem aqueles que acreditam em Deus, e nós temos muitos livros até publicados sobre isso, mas que buscam, dentro da ciência, as provas da existência de Deus. E aí nós temos o terceiro grupo, aqueles que não acreditam em Deus, né, e buscam na ciência as provas da não existência de Deus. E a gente tem o grupo maior de todos, que é o grupo dos neutros, né? Não acredita em nada, mas quando tem um aperto, o telefone diz: faz uma precezinha para mim lá no seu centro. Não perdem festas católicas, às vezes vão até em comemorações de São Cosme e Damião, não acreditam em nada, né? Alguns deles até usam aquela frase clássica: eu sou ateu, graças a Deus, né? Mas estão neutros, estão lá, estão cá, conhecem até todos os tipos de passe, sabe qual a diferença do passe na casa espírita, na igreja messiânica. Alguns gostam mais do espírita, alguns gostam mais da messiânica, mas são neutros. E a gente tem muita literatura sobre isso, porque hoje nós temos os físicos quânticos místicos, os físicos quânticos não místicos. A gente tem os neurocientistas que são místicos, né? Os neurocientistas não místicos. A literatura realmente é muito extensa. E esses temas, né, que foram selecionados são os temas que estão muito em voga, né? Porque são pesquisas feitas pelos 2 lados, na realidade, né? Aqueles que fazem pesquisas procurando no corpo humano as provas da não existência de Deus, querendo mostrar que tudo aconteceu por um processo de evolução normal, que tudo foi por acaso, apesar de ser uma criação tão inteligente. E existe aqueles que pesquisam dentro da própria física quântica as pesquisas, os resultados que mostram indiretamente que há uma força superior que dirige todo o universo, né? Então, vamos começar, então. O divino é relativo a Deus, o que vem de Deus é aquele conhecimento intuitivo de uma força superior que nos deu origem e que nos acompanha no processo evolutivo, individual e coletivo. Então, é aquilo de sentir dentro de si, sentir o divino. É aquilo que a gente aspira, poder chegar como Santo Agostinho um dia e dizer como convicção: se me perguntam o que é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei. Você sente, né? E a ciência,
É o ramo do conhecimento sistematizado como campo de estudo, observação e classificação dos fatos atinentes a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem. Nós temos muitos métodos de ciências, desde aqueles que estudam só narrativas, né? Perguntas, respostas, pesquisas de opinião, né? Ou aqueles estudos como fez Kardec, né? Que era método experimental, Kardec usou, é um método científico. Você faz as perguntas, você junta os dados, você vê o que é coerente, o que não é coerente, faz a sua análise. Hoje esse método ainda existe, em pesquisas de mercado, principalmente, só que hoje Kardec iria ter muito menos trabalho hoje, porque hoje ele teria a ajuda dos estatísticos para poder fazer o levantamento do que seriam as respostas mais coerentes e não. E a gente tem os outros métodos científicos, né, em que você realmente vai ver qual o melhor método de pesquisa em laboratório para chegar ao resultado que você pretende ou deseja. Então, mas a gente vai falar muito sobre o Evangelho nesses 3 meses que nós vamos estar aqui conversando, porque, na realidade, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem todas as informações, ou muitas das informações, que nos mostram que existe realmente um ponto de encontro entre o divino e a ciência, né? Então, se a gente for lá no capítulo 1, Não vim destruir a lei, no item 8, ele fala sobre a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Certo? Agora, a ciência tem seus limites? Tem. Porque a ciência, ela pode desenvolver métodos de pesquisa para aquilo que ela pode palpar, que ela pode sentir. Todos os outros métodos de pesquisa podem ser métodos indiretos, mas não métodos que vão se pesquisar dentro de um laboratório. Então, a gente só pode estudar matéria. Mais fluídica que ela seja, mais matéria. Nós podemos ir até as partículas subatômicas do átomo, como o homem está indo hoje. Mas estudar o espírito, não temos tecnologia. É preciso que a gente também seja coerente, né? Quando espera que a ciência mostre a existência do espírito, talvez daqui a 1000 anos, não sei, como é que vai evoluir a nossa tecnologia, ou até onde nos vai ser possível avançar na tecnologia, ou até onde nós teremos desenvolvimento moral para que essa tecnologia avance. Mas hoje, o tema de hoje é a molécula da moralidade. Na verdade, toda mulher que entra em trabalho de parto e que amamenta conhece, né? A ocitocina é uma molécula que pode ser sintetizada no laboratório, que é ocitocina com C, né? E toda mulher que entra em trabalho de parto recebe aquela receitinha com as gotinhas para, na hora da amamentação, para fazer um sprayzinho para ajudar na amamentação. E quando entra no trabalho de parto, se o trabalho de parto estiver muito demorado ou lento, ela recebe umas injeções de ocitocina para que haja a contração do útero, tá? Agora, o que eu vou narrar para vocês hoje é o que levou a que essa molécula, que tem as suas indicações específicas, né, e que é um medicamento que existe, chegasse a ser conhecida como a molécula da moralidade. Só que antes, a gente vai ver a definição e vamos fazer uma revisão. Eu me permiti, vocês me desculpem se ficar repetitivo para alguém, fazer uma leve assim, revisão, né, do científico sobre os átomos e as moléculas para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio. Então, o que é moralidade? É a qualidade do que é moral,
que pertence ao domínio do espírito, da inteligência, que procede conforme a honestidade e a justiça, que tem os bons costumes. Mas a gente sempre tem uma ressalva. É bons costumes para um determinado grupo étnico, para uma determinada população, né? Às vezes, os conceitos de moralidade, às vezes, dentro de um próprio grupo, podem ser diferentes, dependendo dos grupos que convivem nessa mesma região, né? A gente está vendo hoje toda essa guerra, esse retorno à guerra religiosa entre cristãos e árabes, com agora os árabes devolvendo as cruzadas, né, de certa maneira, e sequestrando e matando cristãos, né? É lógico que a maior parte dos islamistas não concorda com isso, não consideram que isso seja moral. Só porque para os radicais islâmicos, para eles é. Então, a gente sempre tem uma ressalva. Eu acho assim, o grande objetivo da evolução da humanidade é que um dia seja para todas as populações da Terra moralidade realmente relacionada à honestidade, à justiça e aos bons costumes. E o que é molécula? Molécula é um agrupamento definido e ordenado de átomos, né? O que são os átomos? Átomos somos todos. Na verdade, o universo ele é composto de átomos. Se a gente olhar lá no Livro dos Espíritos, na questão 30, né, a matéria é formada de um único elemento primitivo, átomo, né? Na verdade, assim, nós temos vários átomos, né? Vários átomos no nosso corpo, vários átomos dentro do nosso planeta, uma série de átomos que provavelmente a gente não conhece e alguns que o homem andou criando, né? Mas os átomos, na realidade, é tudo na natureza. Nós somos, na realidade, compostos de trilhões de átomos, né? O átomo que existe mais no universo é o átomo do hidrogênio. Foi aí que eu pedi licença a vocês para repetir, porque há 2 ou 3 anos atrás eu falei sobre isso aqui, né? Então, o átomo do hidrogênio ele é sempre um exemplo, né? Ele é constituído de um núcleo, né? Um elétron e um próton, consequentemente, e ele é um exemplo de como é formada a energia, né? Na realidade, os átomos, né? Quando os elétrons pulam de uma órbita para outra, né? Sempre que eles são excitados de alguma maneira, quando uma partícula encosta na outra, existe uma excitação e o elétron pula da primeira órbita para a segunda órbita. Depois que ocorre a reação, ele retorna. No momento que ele retorna, ele libera um fóton de luz. Na realidade, ele libera uma energia. E isso, assim, toda a matéria ela é formada exatamente isso. Os átomos vão se unindo, se organizando, liberando energias, e eles vão fazer essa ligação de maneira mais densa, né, como a madeira, por exemplo, ou vão fazer essa ligação de maneira mais fluídica, como os gases, mas tudo composto por ligação de átomos, né? E a física quântica ela tem nos ensinado muito, né? Porque já que quando nós estudamos os átomos, nós estamos, na realidade, estudando a nossa parte física, né? Então, o átomo, quando ele libera aquele fóton, aquela partícula de energia, essa partícula ela pode se comportar como uma partícula mesmo, ou ela pode se comportar como uma onda, né? Como uma transmissão de sons, como uma transmissão de água, que é feita por ondas. Então, essa dualidade onda-partícula, que é chamada também onda-corpúsculo ou dualidade matéria e energia, ela constitui uma propriedade básica da mecânica quântica e consiste na capacidade das partículas subatômicas de se comportarem ou terem propriedades tanto de partículas como ondas. É o mesmo átomo. No hidrogênio tem um elétron só, o hélio tem dois elétrons e vai assim por diante. Cada elemento químico tem o seu número de elétrons, tem os seus números de órbitas, tem a sua capacidade de produção de energia, né? Mas o que nós aprendemos nos últimos tempos?
nós aprendemos, basicamente, que quanto mais a gente estuda a ciência, quanto mais a gente avança nas nossas pesquisas, mais consciência nós temos de que não sabemos nada ainda. A verdade é isso. Né? Você vai desenvolver, é que nem o projeto Genoma, né? Você vai desenvolvendo achando que você vai ter uma série de respostas. E quando você conclui aquele teu projeto, aquele trabalho, você vê que o teu número de perguntas duplicou ou triplicou. Respostas você até teve para muitas das questões que você fazia, mas as dúvidas muitas vezes aumentaram. Então, vem daí o princípio da incerteza de Heisenberg, que é um físico alemão. Então, ele foi um grande estudioso, ele falava que mesmo com instrumentos potentes, nunca se sabe onde as partículas e os fótons de um átomo vão aparecer, nem qual será o seu comportamento. Se ele terá um comportamento de partícula ou se ele terá um comportamento de onda. Não tem como saber. Há elétrons que, inclusive, somem de um lugar e reaparecem em outro, algo como um teletransporte. Não dá para ver que caminho seguiram para ir de um lado ao outro. Só há como confirmar que eles surgiram em outro ponto. Quando não está sendo observado um fóton, pode se comportar como uma partícula ou como uma onda. Observado, pode se comportar como o observador espera que ele se comporte. Então, se você faz a sua pesquisa durante a noite e deixa lá, no dia seguinte, talvez você tenha a resposta que você estava esperando, que aquele elétron tivesse exatamente aquele comportamento. Mas, se você ficou no laboratório assistindo, algo acontece, e se você está imaginando, tenho certeza que ele vai se comportar como uma partícula. Ele vai se comportar como uma partícula. Tenho certeza que ele vai se comportar como uma onda. Ele vai se comportar como uma onda. Por isso que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, por que eu trouxe isso? Porque, na verdade, isso também demonstra o quanto a gente ainda não sabe sobre os átomos, ou sobre os elétrons, ou o que esperar deles. Né? Então, Heisenberg dizia, né, nós não podemos conhecer para o princípio o presente em todos os seus detalhes. Tá certo? Então, assim, como é que a gente vai chegar dos átomos nas moléculas? Né? Os átomos, eles podem se unir entre eles, né? Fazer ligação entre eles. Por exemplo, o hélio, na realidade, são 2 átomos de hidrogênio. Né? O carbono é um excelente exemplo também sobre coesão de átomos. Né? Porque, na realidade, assim, eles podem se unir formando ou um grafite, né? Ou eles podem se unir formando um diamante. Tá certo? Quem vai determinar esse tipo de ligação? Porque é os mesmos átomos, é a mesma combinação, mas eles podem fazer uma estrutura mais leve, como o grafite, ou podem fazer uma estrutura que é mais densa, que se conhece como o diamante. Né? Então, na verdade, isso mostra para a gente que existe um princípio organizador característico do reino mineral. Tá certo? Porque o carbono, o átomo é o mesmo. A maneira como ele vai se comportar na estrutura que ele vai formar é que é diferente. Com adesão é quando a gente liga átomos diferentes. Isso aí todo mundo sabe. Né? A água é H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, tem até uma água, né? que é uma água com limão ou com qualquer outro aditivo artificial, né? que é o H2O, usando a fórmula molecular. Então, nós temos uma molécula de água. Como a molécula do sal é quando você pega um átomo de sódio e um átomo de cloro, faz o NaCl, e a gente tem o cloreto de sódio, que na realidade é o sal. Então, isso são as moléculas. Né? Com essa união de átomos, a gente faz, nós não, a natureza faz o gás carbônico, né? Faz a água oxigenada, faz o bicarbonato de sódio. Todos esses compostos químicos, eles são formados através dessa união
dos átomos, né? E aí a gente lembra que na questão 31 do Livro dos Espíritos, os Espíritos se referem a Kardec sobre essas moléculas primordiais, o que ele chama de elementares, são as moléculas elementares, são aquelas básicas da composição da natureza, né? Ou pelo menos da natureza do nosso planeta. Mas existem moléculas mais complexas. São moléculas que elas incluem a ligação com os aminoácidos. Tá? Aminoácidos têm esse nome por causa da fórmula deles, de nitrogênio, hidrogênio e carbono. Eles são substâncias que têm uma estrutura comum ligadas a aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Então, aminoácidos são compostos que existem em todos os seres vivos e sem os quais a vida não se processa em forma normal. Nós chamamos naturais a alanina, lógico que talvez alguns não sejam conhecidos para vocês, mas, por exemplo, todo mundo sabe que a arginina tem nessas vitaminas que são fortificantes, que dão energia, né? A glicina, a glutamina, a histidina, a prolina, são aminoácidos naturais porque nós sintetizamos, nós somos capazes de sintetizá-los dentro do nosso organismo. E os essenciais, como a fenilalanina, a isoleucina, a metionina, eles também são muito importantes, mas nós temos que adquiri-los na natureza através dos alimentos. Mas nós, juntando os 17 átomos que existem dentro do nosso organismo e juntando esses aminoácidos, nós fazemos as moléculas, né? Nós sintetizamos moléculas mais complexas, né? Então, tem esse exemplozinho ali em cima, então vai ligar uma alanina, uma serina, uma glicina, faz essa ligação de aminoácidos, faz as proteínas, né, que são moléculas complexas, são os hormônios, são as enzimas, os anticorpos, né, faz os neuropeptídeos, as membranas celulares, as membranas nucleares, os receptores, todas as estruturas que tem dentro das células, na realidade elas são compostas de moléculas. E aí a gente pergunta, porque a gente vê essa discussão às vezes, né? Qual é a estrutura mais importante da célula? Os cientistas religiosos e os não religiosos, eles vivem em busca, tem livros até extremamente famosos, né? De qual estrutura da célula pode ser usada como prova da existência de Deus ou até como prova da não existência de Deus. Mas aí eu pergunto para vocês, qual a estrutura mais importante da célula? Isso é uma estrutura da célula e eu vou falar só de alguns componentes. Por exemplo, a membrana celular. Não entra dentro da célula nada que a célula não queira. Ela tem os seus receptores, né? E uma célula do pâncreas, por exemplo, a célula beta, ela sabe que o que ela quer lá dentro é sintetizar insulina. Então, ela quer todo o comando para sintetizar insulina. Ela não quer saber de outras substâncias que tenham dentro do organismo. Então, cada membrana celular de cada órgão que nós temos, extremamente inteligente. Será que ela realmente é mais importante? Será que é através daí que o espírito se liga? Já vejo muito essa discussão. O espírito se liga onde? Não, se liga ali. Porque se não entrar na membrana, nada vai acontecer. É verdade. Se não entrar na membrana, nada vai acontecer. Né? Está ali a membrana com seus receptores, com seus vacúolos, por todas as áreas de seu funcionamento. Mas também, se não tiver energia, nada funciona. Quem dá energia para a célula? São as mitocôndrias. Ah, então é aí que deve estar o espírito, porque se não tiver energia, não vai funcionar. Tá bom? A gente pode ter mitocôndrias, tá? Lá produzindo são as nossas pequenas usinas atômicas produzindo a nossa energia. Mas se a gente não sintetizar proteínas, nós não temos moléculas. Se nós não temos moléculas, a gente não vai ter hormônios, não vai ter membrana, porque membrana é uma molécula, né? E a gente não vai ter o DNA da mitocôndria para a mitocôndria funcionar. Então, sem proteína, nada existe, as proteínas são muito importantes. Assim que o projeto Genoma nos mostrou que ele não nos respondia perguntas, ou todas as perguntas que a gente queria, se criou o projeto dos proteomas, que é um estudo multicêntrico que estuda as proteínas, suas funções, seus mecanismos de ações, sua síntese, suas mutações e tudo mais. Mas a gente também pode dizer
que no núcleo está o material genético. E é o material genético que dá todo o comando para a função celular. Então, tem que atravessar a membrana do núcleo. Se não atravessar a membrana do núcleo, também não vai ter ordem do genoma para que funcione. Então, pode ser que o genoma realmente seja o mais importante. Tá bem? O DNA realmente sintetiza, manda a ordem de comando para a síntese das proteínas. O RNA, que é outra molécula genética, comanda a síntese das proteínas. Tudo bem, mas o DNA também é uma molécula. Se ele é uma molécula, ele também tem que ser sintetizado, também tem as suas proteínas que trabalham, também tem as suas enzimas que fazem a sua síntese. Então, a gente entra no círculo vicioso. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Quem comanda a célula? Na realidade, a gente sabe disso. A célula trabalha, mas o comando vem de uma energia, sim. Mas vem de uma energia que é extracelular. Né? Nunca vai se provar a existência de Deus ou não existência de Deus buscando essa resposta em pesquisas de matéria. Porque, na realidade, para que todo esse sistema funcione, para que a gente aqui esteja conversando, nosso pulmão está funcionando, nosso rim está funcionando, tudo no nosso organismo está funcionando, há uma energia que transcende, né, a essa célula que comanda tudo e a gente sabe o que é o espírito. Então, religiosos e não religiosos ainda buscam uma resposta no mundo material para tudo que, na realidade, transcende a matéria. Isso tem um saldo muito positivo, porque a busca dos conhecimentos faz o homem progredir e aumentar o conhecimento sobre seu corpo físico, consequentemente, melhorando suas próprias condições físico-químicas e ambientais. E melhorando as nossas condições físicas, né, a gente pode seguir o conselho de Jorge, ou George, que o nome dele está escrito das duas maneiras, que ele deixou no capítulo 17, no item 11. A necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Todas essas pesquisas, nunca a medicina evoluiu tanto, né? Desde o advento da física quântica, desde todos os exames. A própria genética, né, a farmacogenética, tem criado cada vez mais, ou está nos conduzindo a uma medicina personalizada. E que cada um de nós vai saber qual o melhor antibiótico, qual o melhor remédio para usar, como evitar um câncer, vai poder. Então, toda essa... É bom, é muito bom que os cientistas religiosos e não religiosos continuem brigando e procurando cada vez mais as respostas que eles buscam, porque nós ganhamos com isso. Então, até o ano 2000, muitos acreditavam que o estudo do genoma explicaria a complexidade do ser humano, que nos traria todas as respostas. Não trouxe, né? Por isso foi criado o projeto do proteoma. Esse pesquisador, que eu não sei, eu não tive tempo de ver em qual dos grupos ele está, no não religiosos ou religiosos, né? Eu só sei que ele disse o seguinte: DNA não é destino, ele é o coordenador da enciclopédia. Qualquer trabalho que seja feito em qualquer laboratório em relação ao genoma é remetido para essa enciclopédia que registra para que esteja acessível a todos os laboratórios. Então, ele diz: DNA não é destino. Somos o resultado de complexa mistura de genes e de como reagimos às escolhas que fazemos. Nossa, a gente ouviu aqui na primeira parte de hoje falar bastante sobre o eu de cada um de nós. Na verdade, é exatamente isso, né? É o eu que dirige o seu genoma, as suas células, as suas funções celulares, né? E tudo que nos acontece, na realidade, está muito vinculado à própria maneira de como esse eu reage à vida, né? E o genoma também tem uma coisa muito importante no nosso desenvolvimento, que até eu já usei numa palestra do que o Espiritismo antecipou em termos de descobertas científicas.
né? Porque o genoma, ele veio nos mostrar aquilo que a gente já sabia, porque quem lê a Gênese, quem lê a Evolução dos Dois Mundos, está lá escrito, né? O que a ciência já diz também há décadas, né? Na realidade, nós todos somos tetaranetos, trilhões de vezes tetaranetos das bactérias. O nosso corpo físico. Aliás, quer dizer, se o Luiz estivesse aqui, ele ia me corrigir. Nós não, porque nós somos espíritos, né? Mas o nosso corpo físico teve a mesma origem de bactérias, a mesma origem dos fungos, a mesma origem dos pequenos animais, das plantas, é a mesma origem. Todos começamos como uma bactéria só, né? E todos nós devemos a nossa diferenciação ao momento em que essas bactérias resolveram trabalhar em grupo, resolveram se juntar para poder criar os seres multicelulares, né? Então, quando a gente estuda, né, o do Projeto Genoma, ele nos mostra exatamente essa origem comum. Porque ele não mostra que nós sintetizamos proteínas igual, pelo menos em 15% da Escherichia coli, aquela bactériazinha que nos incomoda tanto nas infecções, né? Que nós temos 30% de coincidência na síntese de proteína com o fermento, que é uma levedura. 90%, né, somos mamíferos com a vaca, 98,4% com o chimpanzé, e entre nós, seres humanos, 99%. Ora, se o nosso corpo físico é 99% semelhante nas nossas funções celulares, nas nossas sínteses de proteínas, de receptores, das moléculas em geral, de onde vêm as diferenças? Não pode estar no corpo físico, não pode estar na matéria. Então, na realidade, assim, indiretamente, de certa maneira, a gente já mostra que as nossas diferenças, na realidade, está entre a interação que o espírito faz com aquela célula na hora da fecundação, em que ele traz as suas características genéticas espirituais e as interage com as características genéticas do óvulo e do espermatozoide que fecundou o óvulo. E, a partir daí, somos, na realidade, diferentes. Cada um de nós é uma individualidade. A Gênese já nos diz isso, como foi importante para o homem admitir essa origem comum, porque a gente já achou que era o centro do universo, que a Terra era o centro do universo, já achamos que nós éramos, né, as coisas ou os seres mais importantes da natureza. Então, na Gênese, que foi escrita em 1868, bem antes do Projeto Genoma, ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo o eleva à incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. Outra coisa que nós aprendemos nos últimos anos é que a gente pode ter moléculas maravilhosas, sintetizadas, vamos dizer assim, de melhor categoria que qualquer indivíduo ou ser vivo poderia ter, né? Isso não significa que vamos ter nosso organismo saudável, né? De modo geral, ou com todas as suas características normais. Por quê? Porque nós estamos aqui para interagir com o meio ambiente. Então, a gente sabe que mesmo que a gente tenha um genoma perfeito, né, que tenha proteínas normais, a gente sabe que fatores ambientais, como substâncias tóxicas e radiação, e fatores emocionais, o que quer dizer que o eu também interfere com isso, nós vamos ter interferência a nível da membrana celular, ou na função das mitocôndrias, ou em fatores celulares, ou na membrana nuclear, ou no próprio genoma, e aí a gente vai ter funções celulares alteradas. Então, isso é o conceito da epigenética, que é mudanças na expressão do gene, sem alterar a sequência de nucleotídeos do DNA. Não precisa, pode estar tudo normal, mas o ambiente pode impedir que eu tenha uma expressão normal desse material. E quais são esses fatores, então? A gente tem o meio ambiente físico, sim.
Não sei se vocês ouviram falar nos disruptores ou os interferentes endócrinos e os poluentes orgânicos permanentes. É um nome bem complicado. Na realidade, é para falar sobre a poluição ambiental, né? Então, disruptores ou interferentes endócrinos são os hormônios que colocam na carne bovina, no frango, que vão acabar, que a gente, quando consome, acaba interferindo com o nosso sistema. Pesticidas, né, poluentes orgânicos permanentes, são os pesticidas, solventes orgânicos, os poluentes ambientais, né, os hormônios eu já falei. Tudo isso que interfere naqueles receptores celulares. Lembra que eu falei dos receptores celulares, que as substâncias precisam que a membrana esteja íntegra, né? Desses solventes orgânicos, desses poluentes, né, orgânicos, desses disruptores ou interferentes endócrinos, a gente tem o aumento da infertilidade masculina na população geral, as alterações dos hormônios femininos, a própria endometriose, que vem torturando tantas mulheres, a puberdade precoce nas meninas, principalmente nas meninas, os abortos, distúrbios de comportamento, câncer e doenças autoimunes. Então, a gente pode ter um genoma assim, de primeira qualidade, mas se a gente não cuida do meio ambiente, se a gente não trata o meio ambiente, a gente vai adoecer sim. E vamos adoecer cada vez mais, porque esses efeitos são efeitos cumulativos. Mas a gente também tem a ação do estilo de vida. Então, desencadeamento, agravamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, alergias, né, gota, todas aquelas doenças em que você pode herdar uma susceptibilidade genética, mas a maneira como você vive ou como você conduz a sua vida vai desencadear ou agravar aquela doença. E o que vai muito a ver com a primeira aula que a gente teve hoje, da sua maneira de ser. Então, a maneira de ser interfere na expressão dos hormônios, dos neuropeptídeos, e aí vem as moléculas da emoção. Então, na verdade, eu gastei quase que a metade do nosso tempo de hoje fazendo uma introdução que, na realidade, ela é comum às duas próximas palestras, porque na próxima palestra a gente vai falar sobre as moléculas da emoção. Na realidade, a gente vai falar como nós, né, como seres vivos, vivendo, de maneira como a gente age com o nosso corpo, como a gente age com o próximo, como a gente pode alterar essas que são hoje conhecidas como as moléculas da emoção. E depois, na última semana de maio, a gente vai falar sobre o estado de vida, né, que é aquela palestra sobre cura, fé, né, e sobre as doenças gerais. Então, essa introdução que eu fiz até agora já é uma introdução para as próximas duas palestras nossas, nas nossas conversas, né? E cada uma delas eu vou fazer uma introdução em um sistema. Da próxima vez eu vou falar sobre o cérebro, porque, na realidade, não dá para falar de tudo. Em todas a gente vai dividindo. Mas hoje, a nossa molécula, a molécula da moralidade, né, se é que existe uma molécula que possa nos tornar mais morais ou menos morais, que dependendo da civilização onde a gente viva, onde mora, né, na realidade é a ocitocina com X, é um hormônio produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise, no cérebro, né? E ele é produzido na hora que a mulher vai entrar em trabalho de parto, né? Ela começa a ser produzida, o hipotálamo começa a enviar a ocitocina, né? A ordem para a neurohipófise liberar a ocitocina, ela libera, vai no útero e o útero começa a contrair. Então, perifericamente, atua como um hormônio que estimula a contração uterina no parto. E ela desencadeia também o processo de amamentação. Às vezes, a mãe, quando ela lembra que está chegando a hora de amamentar a criança, ela já começa a produzir o leite, porque é uma reação meio instantânea, né? Então, o olhar que a criança emite para a mãe, o afeto que une os dois, tudo isso estimula a secreção da lactação. E se a gente dosar a ocitocina nesse momento na mulher, a gente vai ver que ela teve um pique de ocitocina. Então, só que no sistema nervoso central, ela também pode ter uma ação como neurotransmissor ou como um neuromodelador de diversos processos.
E ela tem sido denominada como hormônio do amor por ser liberada nos dois sexos. Hoje a gente sabe, antes se acreditava que só a mulher liberava, mas não, o homem também produz a ocitocina, e por mediar uma melhor convivência entre as pessoas. Na realidade, assim, clinicamente, do ponto de vista médico, a ocitocina continua com duas indicações. A contração na hora do parto, para facilitar o parto ou para acelerar o parto, e na secreção de leite durante a lactação. Tá? Então, o que houve para que ela começasse a ser chamada da molécula da moralidade? Vou fazer uma pequena história para vocês. Então, em 1909, foi descoberta pelo farmacologista inglês, né, Henry Daly, que descreveu sua função na contração do útero em gatas grávidas. Né? Posteriormente, foi reconhecido, ele foi identificado nos seres humanos também, e reconhecido o papel na glândula mamária, facilitando a amamentação. No estudo em animais, trabalhos que foram publicados, vêm sendo publicados, eles descreveram o papel da ocitocina nas ações de confiança e cooperação entre animais. Então, eles fazem, né, que eles foram estudar porque os roedores conseguem ficar todos juntinhos, às vezes numa toca, né, se organizando ou escondidos, ou né, se protegendo dos temporais. Né. Eles viram que esses ratinhos que conseguem ficar ali todos juntinhos, eles tinham um nível de ocitocina mais alto do que aqueles que não ficavam no grupo ou que saíam ou se afastavam. Então, chegaram à conclusão que a ocitocina tinha um papel em fazer com que os roedores se tolerassem, né? E estimula as ratazanas a amamentarem filhotes que não eram seus. Né? Então, eles viram que as ratazanas, elas eram aquelas que eram capazes de amamentar seus filhotes, e os filhotes das outras, elas tinham um bom nível de ocitocina. E aquelas que se recusavam a amamentar os filhotes que não eram seus, tinham uma ocitocina abaixo. Né? Então, isso era uma coisa que já se sabia, né? Pelo menos nas espécies. Nos ratos, em todos os seus primos, de modo geral, o papel da ocitocina no comportamento social deles. Em 2000, Paulzac, que era um economista, ele demonstrou que países, né, o trabalho dele de conclusão não sei se foi de mestrado, doutorado, não sei, demonstrou que países com taxas mais altas de confiança entre as pessoas eram também aqueles mais prósperos. Eu não pude deixar de pensar no Brasil, porque a gente anda com a nossa confiança lá embaixo. Aí pensei, a gente tem que melhorar. Né? É aquela ideia do pensamento, a força do pensamento. Nós todos temos que começar a pensar que o Brasil realmente vai melhorar, que a gente vai dar a volta por cima e que tudo vai correr bem, porque senão... Ele demonstrou isso, e ele demonstrou fazendo uns trabalhos muito importantes. Ele saiu por várias economias mundiais em que ele fazia testes de confiança. E ele observou que aquelas populações que tinham testes de confiança melhores, o nível econômico daquelas populações, ele provou estatisticamente que eram melhores, mostrando a importância do nível de confiança no progresso econômico desses países. E aí, ele, numa das viagens, ele encontrou uma pesquisadora, e ele estava conversando com ela. Ele era economista, não era da área de pesquisa médica, né? E ele conversou com ela, falando que ele queria muito entender, dentro, já que existia essa diferença, o que no corpo humano faria as pessoas ficarem mais confiáveis ou menos confiáveis. E aí ela contou para ele esse trabalho, que foi publicado em 2003, nessa revista de neurociência do comportamento, que tinha demonstrado que a ocitocina era responsável pelo comportamento monogâmico entre as ratazanas da pradaria. Né? Isso quer dizer que o ratinho e a ratinha, que eles, quando se juntam, eles ficam para a vida toda tomando conta de todos os descendentes, e cada ratinho vai seguindo o seu caminho, eles vão tendo as ninhadas e tomando conta. E que essas ratazanas do mato, na realidade, da pradaria, na realidade, elas são primas do rato do mato, que é exatamente o oposto.
né? Não tem parceira fixa, é uma parceira em cada canto, pode ter várias parceiras ao mesmo tempo, no mesmo dia, sai de uma, vai para outra, então não tem nenhuma responsabilidade sobrealinhada. E esses cientistas mostraram que o que diferencia esse grupo de primos, na realidade eles são muito semelhantes filogeneticamente, é a concentração de ocitocina. E a partir daí ele disse, eu vou estudar a ocitocina, ele foi repetir os mesmos testes que ele havia feito de confiança, só que dosando a ocitocina para ver se na espécie humana também havia essa relação entre confiança, entre o querer cuidar do outro ou ajudar o outro com os níveis de ocitocina. E esse trabalho que ele fez resultou na publicação desse livro, A Molécula da Moralidade, que tem esse subtítulo, A Surpreendente Descoberta sobre a Substância que Desperta o Melhor em Nós. Tá? E, a partir daí, ele criou esse serviço de estudos neuroeconômicos. Então, qual era a hipótese dele? Que havia uma relação entre confiança, empatia, em ter no outro o que quer ter em si, e generosidade, esses dois últimos sentimentos ligados ao comportamento ético e a presença de ocitocina na corrente sanguínea. Qual é a base científica para isso, dentro da espécie humana? Os receptores de ocitocina eles são abundantes em regiões cerebrais, como o hipotálamo, o próprio hipotálamo, e a amígdala. E a amígdala é dentro do sistema nervoso central que segrega, né, a serotonina, que reduz a ansiedade e melhora o humor, né? Por isso que se manda pacientes depressivos fazer exercício, atividade física, malhar, para poder liberar a serotonina naturalmente para melhorar o seu bem-estar, a sua maneira de ser. E libera também a dopamina, que é associada a comportamentos que levam à busca pelo atingimento de metas, o direcionamento, o reforço da aprendizagem, a vontade de evoluir. Então, ele, baseado nisso, então, ele fez várias pesquisas e ele realmente encontrou resultados. Então, ele usou métodos em que havia possibilidade de estreitar, nos métodos em que havia possibilidade de estreitar, de algum modo, a troca de alguma coisa e o estabelecimento de um vínculo entre os participantes. Então, um dos trabalhos dele era assim, ele dava uma quantia A para o grupo A, uma quantia A para o grupo B. E o grupo A deveria mandar um dinheiro para o grupo B. Esse grupo B, na verdade, ele recebia 3 vezes o valor que o A lhe mandou. Então, se o A tivesse mandado $2, ele recebia 6. E aí ele poderia fazer o que ele quisesse com esse dinheiro. Ele podia devolver uma parte, podia não devolver nenhum, podia devolver todo. Dependendo do grau de confiança que A tivesse em B, ele podia dar mais ou menos, né? Então, ele conseguiu provar que as pessoas que davam naturalmente mais, mas que estavam sabendo que iam receber alguma coisa de volta, essas pessoas tinham um nível de ocitocina maior. Tá certo? Intuitivamente, a gente sabe que é aquele velho provérbio da prece de São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Porque quando ele fez repetiu o mesmo pesquisa, mas dizendo para as pessoas, vocês agora só vão dar, não vão receber nada de volta, não teve nenhuma mudança na ocitocina. Porque aí não tem, se eu só vou dar, eu não tenho interesse em saber se ele vai confiar e me devolver alguma coisa, ele não vai devolver nada mesmo. Ele tem realmente uns resultados muito, muito interessantes. Mas a gente vai vendo que a gente tem conhecimentos que são meio instintivos, né, na nossa maneira de agir. Ele ficou meio impressionado, ele não esperava esse tipo de... Porque ele pegou as mesmas pessoas. A única coisa é disso, vocês que são do grupo A, queria avisar vocês que agora vocês só vão dar, não vão receber de volta. Aí acabou o papel da ocitocina. Estatisticamente, as mulheres responderam melhor. O processo evolutivo da humanidade deu às mulheres uma visão maior de união, afetividade e companheirismo. Ou, de ponto de vista biológico, o corpo feminino teve uma evolução diferenciada. Pela própria maternidade, pela amamentação, nós temos, na realidade, muito mais receptores e muito mais capacidade de sintetizar a ocitocina.
Mas ele conseguiu provar até uma relação direta entre a ocitocina e a confiança, né? Porque ele pegou o do grupo que não tinha respondido, né? Ele selecionou alguns que tinham ocitocina baixa e, por isso, não teriam respondido, e ele fez o spray da ocitocina nasal, o mesmo spray que as mulheres usam na maternidade. E aí ele viu uma melhora, né? É como se a ocitocina realmente tivesse melhorado assim, a vontade ou a disposição deles serem mais confiáveis, né? Por isso que ela é chamada a molécula da confiança. E realmente ele teve uma resposta nesse tipo. E 5% não responderam, o que deixou ele um tanto frustrado, porque quando você vai provar que um medicamento ou uma substância age, tem que agir em todos, não tem que se depender da pessoa. Porque se depende da interação da pessoa, aí já tem uma barreira para você ter uma resposta como um medicamento, por exemplo, para ser usado como medicamento. E ele ficou mais frustrado ainda, porque ele viu que esses 5% que não responderam tinham excelentes níveis de ocitocina. Então, não responderam por que se eles tinham ocitocina. Bom, mas, de qualquer maneira, isso ganhou as manchetes, ganhou a internet, ganhou reportagens na Veja, na Isto É, em todos os grandes periódicos, na Times, né? Seria a descoberta do século, né? Mais do que da moralidade, seria a molécula da empatia, da confiança, do bem-estar, dos relacionamentos estáveis. Imagina, você dava um sprayzinho de ocitocina todo dia no seu marido, ele nunca ia embora. Seria ótimo, né? Poderia ser usada para melhorar a humanidade, né? Menos, né? Mas quando o medicamento fica famoso, ele passa a ser indicado para tudo. Eu achei uma série de indicações que parece um negócio meio absurdo. Modula a ansiedade, modula o humor e a libido, melhora as interações sociais e vínculos afetivos, aumenta a memória das experiências prazerosas, melhora a autoconfiança, diminui os distúrbios de ejaculação, melhora a sensibilidade e lubrificação vaginal nas mulheres, pode estimular a produção de testosterona, espermatozoides nos testículos, provavelmente tudo. Isso é a propaganda da indústria farmacêutica para vender o citocinol, tá? Né? Melhora a ansiedade em apresentação em discursos em públicos, né? Eu podia ter colocado um sprayzinho antes de vir para cá. Melhora do humor, diminuição da fibromialgia. Vocês já observaram que cada medicamento moderno, uma das primeiras coisas que ele melhora é a fibromialgia, né? Tudo. Auxilia na socialização de crianças autistas e indivíduos esquizofrênicos. Na verdade, assim, o próprio professor Zack, ele mostrou que, na verdade, as crianças autistas e os indivíduos esquizofrênicos, qualquer psicopatia, o problema deles não está no nível da ocitocina, está nos receptores da ocitocina. E esses dois grupos são exatamente os grupos que não responderam nas pesquisas dele. Tá? Então, assim, indicações reconhecidas, só trabalho de parto e amamentação. O resto é tudo propaganda para quem quiser dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Tadinho, eles são tão pobres, né? Porque do resto não tem nenhuma indicação. Tempero de duração e do efeito, 15 a 20 minutos. Até porque o marido, 25 minutos depois, ele já podia estar pensando em sair de casa de novo. Então, não tem. Não tem. Ele foi criado pela própria natureza para ajudar as mulheres no parto e na amamentação. Então, são coisas rápidas. E tem efeitos colaterais, né? Então, como efeito antidiurético, ele pode ocasionar dores de cabeça, náuseas, né? Porque ele retém líquido. Então, se a pessoa já tem insuficiência cardíaca, já tem insuficiência renal, já são contraindicação, porque pode, inclusive, entrar em coma. Doses altas durante o parto podem causar danos à saúde do feto e hipertonia uterina de contrações graves, né? É muito raro, mas, às vezes, a gente tem acidentes desse tipo. A enfermeira erra a dose da ocitocina no soro para a mulher que está entre trabalho de parto, e isso dá complicações. E as contraindicações, na realidade, só existem para as indicações reais, né? Desproporção entre o céfalo pélvico, se a criança é muito grande, não tem por que tentar induzir o parto normal, e gestações múltiplas, porque um dos bebês pode acabar morrendo pelo efeito da própria ocitocina e as gestantes idosas.
O próprio professor Zack, ele fala isso, ele comenta isso no livro dele. Não é do livro dele que saiu toda essa parafernália de indicação que está na internet, da propaganda, né? Não é. Na realidade, ele fez um livro muito bem feito, e relatando, inclusive, que pessoas que tiveram um dia ruim, estressado, preocupações do dia a dia, diminuem a resposta. Então, ele, depois das primeiras experiências, ele teve que fazer uma triagem. Se a pessoa tinha dado problema, qualquer coisa que fosse, não podia participar. Olha o eu interferindo na ação. Adquirida. Pessoas que tinham sido vítimas de abuso de qualquer tipo, sexual ou abandono, ou foram negligenciadas na infância, mesmo que tenham níveis bons de ocitocina, elas não têm as respostas esperadas nos testes com ocitocina. Problema orgânico. Portadores de patologias genéticas, autismo e psicopatias também não respondem à ocitocina. Existe um trabalho que está sendo feito agora com autistas, né, numa tentativa realmente de melhorar o nível de secreção de serotonina, para tentar melhorar a comunicação com as crianças autistas, mas isso é uma outra pesquisa. Na realidade, eles visam muito tentar encontrar algum medicamento, né, alguma droga que possa melhorar a resposta à ocitocina natural que já é produzida no organismo. Então, essa ausência de resposta é por falta de quantidade e qualidade de receptores celulares ou é do modo de externar sentimentos do espírito? O que vocês acham? Né? Porque a gente vê, se a pessoa ficar estressada, se a pessoa tiver um sofrimento interno muito grande, né? Aquilo que a expositora, né, falou sobre você ter os seus fantasmas, né, dentro de você, aquilo que você não consegue tratar, não consegue melhorar, então não vão responder, né? Então, na realidade, a gente volta para o eu, né? Sou mais confiante, sou mais capaz de ter empatia, na realidade sou eu, o espírito, certo? E ele mesmo faz esse comentário. Ele fala lá no capítulo 2, quando ele narra que as lagostas, para cruzarem, elas têm que dar um voto de confiança muito grande, porque elas tiram a carapaça para poder cruzar. Seria a sociedade melhor se todos inalassem ocitocina de tantos em tantos minutos? Ia ter que andar com um lotezinho. À parte o número de obstáculos práticos, o caminho da infusão não é necessário. A natureza oferece diversas técnicas para a liberação de ocitocina no dia a dia. Então, ele fala nos cães, né, que esfregam o focinho, os gatos que se roçam nos donos, os golfinhos que se acariciam, os homens que se abraçam, né? Tudo isso libera ocitocina. Tanto que cada palestra que ele termina dando um abraço nas pessoas que estão na plateia, né? Então, na realidade, ele fez um livro sério, ele tem um trabalho sério. A gente vai voltar ao livro dele para falar nas moléculas da emoção, porque nesse livro ele fala sobre o cortisol, sobre a adrenalina, sobre uma outra série de moléculas que nós sintetizamos no nosso organismo e que interferem nas nossas respostas às diversas situações do nosso dia a dia. A gente vai voltar, inclusive, a falar da ocitocina. E ele cita outros mecanismos fisiológicos que são excelentes para liberar a ocitocina. Dançar em grupo, né? Trabalhar pelo bem. Ele disse que uma das pessoas em que ele encontrou as melhores respostas em níveis mais elevados de ocitocina foi num missionário na África, né? Porque ele, na realidade, ele fez várias pesquisas, né? E fé em uma religião. Eu deixei esse aqui para agora, para falar por terceiro, porque, na verdade, ele teve um insight, uma observação muito interessante. Ele resolveu dosar a ocitocina num grupo que existe lá nos Estados Unidos, que se reúne para fazer meditação, né? Porque meditação é uma transcendência, né? É uma vontade de estar não com o próximo do próximo, mas, né, com o mundo astral, dependendo da corrente religiosa
né? Mas é um grupo que tem vários grupos religiosos que se reúnem para fazer meditações. Então, ele observou, ele esperava o quê? Ele esperava que 100% tivessem uma ocitocina mais baixa antes de começar a meditação e que no final da meditação eles tivessem com a ocitocina mais elevada. Aí ele observou que 50% das pessoas não tinham elevado a ocitocina. Aí ele rechamou todo mundo, né, repetiu a experiência, se repetiu. E aí ele fez um questionário, né? E aí ele descobriu que 50% dos que não tinham respondido são aqueles que não conseguiam se concentrar por mais de 10, 15 minutos. Lembrei das palestras espíritas, né? As palestras espíritas também. Eu posso falar, confesso, porque eu sou uma das que dorme em palestra espírita. Eu posso falar porque eu faço isso. Né? Segunda-feira à noite, depois de acordar às 6 horas da manhã, trabalhar até 4 horas no hospital, chegar, sentar, 8 horas, assistir uma palestra, 15 minutos estou cochilando. Então, eu posso falar porque... Né? Então, ele observou que, na realidade, mesmo naquelas pessoas que se sentem mais espiritualizadas, que fazem meditações, que se organizam para isso, 50% não conseguem meditar nada, porque começam a pensar nas coisas do dia a dia ou simplesmente adormecem, né? Então, ele fala também que, para determinados tipos de informação, portanto, o cérebro desfaz a barreira entre nós e os demais à nossa volta, a ponto de queremos tratá-los da mesma forma que tratamos a nós mesmos. Conceito que nos soa familiar. Para ele soa familiar, para nós também provavelmente soa familiar, porque essa ideia que ele tinha, que ele conseguiu essa resposta entre a relação ocitocina e a capacidade de confiar no próximo, né, no dar é dando que se recebe, ou simplesmente confiar naturalmente, está muito relacionado a um ensinamento que a gente tem desde as épocas mais antigas, que nos veio pela filosofia oriental, que nos foi relembrado pelos filósofos gregos, que depois foi relembrado por Jesus, que era de agir como gostaríamos que agissem conosco. Em parte, deve-se ao fato de estarmos literalmente vivenciando o prazer ou a dor de alguém como se fosse conosco, né? A mãe dele é extremamente religiosa, então ele conhecia toda a Bíblia, né? E a gente lembra lá em Mateus, que Jesus nos relembrou isso. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Essa é a lei dos profetas. Vocês percebem como ele fez a ligação, ou o ponto de encontro, entre a religião e a pesquisa científica e a ciência? Ele fez exatamente o ponto de encontro, né? E ele provou depois, então, fazendo a pesquisa em grupos de religiosos, aqueles que eram religiosos, que ele chama dos instintivamente religiosos, ou aqueles que acreditam porque acreditam, não porque têm que ser convencidos a acreditar em alguma coisa, que essas pessoas realmente respondem melhor aos testes ou têm naturalmente níveis elevados de ocitocina sempre que se programam para fazer uma ajuda ao próximo. Ele chama isso de um conhecimento instintivo que o homem tem, como a gente sabe. Então, as conclusões. A secreção da ocitocina é a resposta dos seus receptores celulares, é influenciada pela genética, baseada nos autistas e nos psicopatas, e pelo ambiente. Há uma relação entre a ocitocina e o grau de confiança de um indivíduo em outro. Adultos que tiveram uma infância feliz têm melhores respostas aos estímulos para a secreção de ocitocina. Indivíduos mais gentis e colaborativos têm naturalmente ocitocina em valores mais elevados. Há indivíduos com valores normais ou elevados de ocitocina que têm comportamentos antissociais. Ele chamou esses indivíduos de indivíduos desonestos, porque ele é economista, né? Então, para ele, ter ocitocina elevada e não fazer uma boa aplicação dessa ocitocina é ser desonesto com a própria natureza. Contatos físicos, como abraços, aumentam a ocitocina. Abraçar, dançar, orar, né? Meditar, tudo isso eleva naturalmente a ocitocina. Então,
Isso aqui eleva muito a ocitocina, são as minhas netas, essas meninas lindas, se abraçando, né? Porque elas se abraçam pelo menos 90% das vezes e brigam 10%. Ainda está nessa frequência. Abraços fazem o cérebro liberar ocitocina, proporcionam bem-estar, reduzem o estresse, são de graça e não têm efeito colateral. Muito obrigada. Há muitas décadas atrás, já que eu tenho 80 anos, então eu não falo anos a mais. Eu conheci o mestre Osho, também conhecido por Bhagwan Sri Rajneesh. Isso me levou à Índia e eu fiquei então na comunidade 1 ano e meio. O que mais se ensinava lá era a amorosidade por intermédio do abraço. Eles iam mais longe. Eles procuravam, no abraço, unir os chakras das pessoas e no plexo solar passar, então, mais energia. E hoje, graças a Deus, isso está sendo reconhecido. Ele também era conhecido por Osho, mestre Osho. Obrigada. Por favor, doutora, a senhora falou que depois dessas festas, desses que dançaram e tal, que se media, né, o nível de ocitocina. Como é que isso é medido? O sangue é um exame médico, é um exame clínico. Não é de imediato. Não. Ele inclusive, ele chegou a ser chamado do... como é que é? O convidado vampiro das festas. Porque ele foi a um casamento, ele conseguiu fazer isso num casamento, é muito interessante essa do casamento. É porque não dá para narrar todos os trabalhos dele, e a gente, depois, na próxima, a gente vai falar algumas coisas também. Na realidade, ele foi a um casamento em que ele... Aqueles casamentos americanos, que são em lugares fechados, né? Ele tirou o sangue de todo mundo, inclusive da noiva. Noiva, pais dos noivos, convidados, né? Aí teve a cerimônia, e tem que ser rápido, que tem que tirar o sangue e congelar, porque senão degrada a proteína. Então, ele tinha que tirar o sangue e congelar. Então, foi ele e um aluno, 2 alunos, né? E aí, depois, quando acabou a cerimônia, então, ele dosou novamente, né? Daqueles rituais todos, ele entra todo mundo, inclusive a noiva, o noivo, né? Acabou o beijo, tira sangue, né? Tirou sangue de todo mundo de novo, né? Por isso que ele disse que ele era conhecido como o pesquisador, né, o economista vampiro, né, porque ele teve que fazer para poder fazer essas pesquisas, inclusive ele teve que fazer um curso, né, de biologia para poder se cadastrar até para poder fazer pesquisas que são consideradas pesquisas de área médica. E aí ele observou assim, quem mais teve elevação de ocitocina foi a noiva. O que é compreensível, porque casamento está ligado à própria maternidade, né? À afetividade, a ficar, né? Depois da noiva foi a mãe da noiva, tá? Depois os parentes próximos à noiva e os parentes do noivo. E aí ele foi vendo assim, ele tinha uma ilha, né? Quanto mais distante o vínculo afetivo com os noivos, menor o aumento de ocitocina. Mostrando que aquela união, aquela vontade de que tudo desse certo, tudo corresse bem, quem era mais ligado afetivamente, está aumentando. Agora, a ocitocina do noivo estava baixa. Porque a gente vai ver na próxima semana que o antagonista da ocitocina é a testosterona. A cabeça do noivo estava em outras coisas. Então, ele estava com a testosterona lá em cima, e ela é um antagonista da ocitocina. Por isso, a ocitocina estava baixa. As descobertas fortalecem toda a orientação que os benfeitores espirituais nos dão da necessidade de bons pensamentos. Sim, exatamente isso. De confiar. De confiar. Aquela expressão, por exemplo, você for fazer uma corrida, você já diz assim, não, eu não vou ganhar, vou ter metade da chance de perder. Não é um pensamento positivo. Não. Tá bom. Não, isso. Diagnosticado a síndrome de Asperger. Então, ela apresenta assim, comportamentos um pouco diferenciados do que a senhora falou.
Por exemplo, ela tem 58 anos e adora meditar. Coisa dela, não sei como. E é muito inteligente, até um pouco além, que dizem os médicos. E ela desenha muito, mas tem Nada de abraço. necessidade de isolar-se um pouquinho. Ela não se comporta muito bem nesse grupo. Ela dá aquele muito silêncio, e isso tem relação. Agora tem um grupo pesquisando a ocitocina nesse grupo. O Asperger, na realidade, é a forma mais leve de autismo. Né? Na realidade, são as formas mais leves de autismo, são consideradas as formas com capacidade de integração social, mantendo as limitações que eles mesmos impõem. Mas, de modo geral, eles não gostam de abraços, é exatamente o oposto, eles não gostam de abraços. Por causa disso, então, assim, existe um grupo sério estudando o comportamento da ocitocina nessas crianças e estudando os receptores da ocitocina nessas crianças. De maneira, assim, o que se busca no autismo é saber se fisicamente alguma coisa pode ser feita para melhorar a comunicação delas com o meio ambiente. Essa pesquisa existe, mas ela está com estudos bem preliminares. Né? Eles fizeram assim, eles botaram a criança com autismo e 3 pessoas. E ele podia jogar a bola para qualquer uma das 3 pessoas. Né? E aí eles... só que quando ele jogava para o A devolvia a bola. O B e o C não devolviam a bola. Então, eles fizeram isso, que quando eles, sem fazer o spray da ocitocina, ele não devolvia a bola para ninguém. Fazia o spray da ocitocina e ele devolvia a bola para aquele que tinha lhe devolvido a bola, porque eles são inteligentes. Ele já sabia exatamente quem lhe devolveria a bola. Então, com o spray da ocitocina, realmente eles liberam. Só que são efeitos muito rápidos. A gente tem que buscar ainda muito mais para saber o que pode acontecer. E quanto mais precoce você começa, melhor. O ideal é que eles comecem, vão para a creche na idade de todas as crianças, porque você pode fazer o comportamento, às vezes, o autismo, você começa a perceber já desde o primeiro ano, entre o primeiro e o segundo ano. Então, o convívio com outras crianças realmente melhora, sim. Tá? E musicoterapia, teatro, tudo isso melhora. Tem que ter, eles precisam de um tempo, porque, na realidade, talvez tudo tenha muito a ver com o espírito. O espírito, às vezes, precisa de um tempo para se adaptar à família com onde ele nasceu, ao planeta em que ele nasceu. Eu fiquei pensando no caso das pessoas que ela tem que acreditam que o melhor é deturpado, assim, tipo, psicopatas, pessoas que sentem prazer de uma maneira diferente. Se a situação também é da mesma forma, só que do que ela acredita ser melhor de outra maneira. Tipo, a pessoa que sente que é sádico e tal, se age desse jeito também. Ele estudou um grupo de psicopatas, ele cita, inclusive, no livro, um exemplo de um deles, tá? Que tinha, não respondia a nenhum teste, né? E tinha, então, assim, ele foi numa instituição, eles não respondiam. Só que quando ele dosava a ocitocina, o nível de ocitocina deles é normal. Né? Alguns até tinham ocitocina elevada. Ele cita o caso de um que tinha ocitocina elevada. Então, mostrando que, na verdade, tudo depende do indivíduo. Né? A mente dele, ele como espírito, ele tem uma mente deturpada. Né? Ele, inclusive, era extremamente frio, uma pessoa que tinha sido presa, liberada e que matou a filha da pessoa que o ajudou a sair da cadeia. Então, e quando lhe perguntaram por que ele tinha feito isso com a pessoa que o tinha ajudado tanto, ele disse, porque eu sou um psicopata. É isso que um psicopata faz. Então, assim, e essa pessoa, ele como pesquisador, ficou meio frustrado, por isso que depois ele volta para as coisas naturais, a maneira natural de elevar a ocitocina. Porque esse senhor tinha ocitocina em níveis excelentes, basais. Aí ele parte do princípio, ele sugere para quem faz pesquisas nesse sentido,
investigue se por acaso os psicopatas têm problemas com o receptor de ocitocina e por isso eles agravariam uma coisa que seria instintiva do comportamento dele. Tá? Assim. Qual foi a resposta? Oi? Nessa pesquisa aqui. Que não é problema de ocitocina, porque a ocitocina deles é normal. O problema deles provavelmente está relacionado, talvez, ao receptor da ocitocina. Ele tem a ocitocina, mas ele não responde. É como se ele tivesse uma resistência ou não tivesse receptor para a ocitocina. Então, eu acho que nós podemos fazer a seguinte leitura. Assim como, por exemplo, sabemos que momentos de alegria aumentam a serotonina, a dopamina, né? Até a própria glândula timo, ela é ativada, né? E libera justamente os linfócitos T em função dos comportamentos de equilíbrio, Isso. de alegria, de tudo. Então, eu acho que nós poderíamos concluir, sem querer extrapolar o seguinte, é o espírito que, através dos seus pensamentos e das suas emoções equilibradas ou desequilibradas, que vão liberando, na medida adequada, esses hormônios. Então, Exatamente. vamos dizer assim, a felicidade, né? O prazer libera uma quantidade grande de ocitocina. E talvez até o psicopata encontre um prazer tão grande em matar que o ato nele, embora seja patológico, dá uma reação correspondente, uma reação física, não é? Fisiológica correspondente. Mas eu acho que na origem de tudo está o espírito modelando, não é? O corpo físico e produzindo esses neurotransmissores, os hormônios, Sim. de acordo com o padrão certeza. energético, espiritual dele. Poderíamos dizer que isso é correto? Com certeza. Ah, então tá bom. Com certeza, Então, é exatamente isso, não, é exatamente isso, tá? Na verdade, é o espírito agindo em seu corpo físico. E ele é o espírito que tem a confiança. E porque ele tem a confiança, ele consegue liberar mais a ocitocina, que vai fazer, vamos dizer assim, toda a parte fisiológica do ato a que ele se propõe, que é o ato de doar. Não, tá excelente a sua colocação.